Munduruku, eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais estarei. Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, sejam super bem-vindos, super bem-vindas a mais esse bate-papo chamado Mundurucast, né? Essa é a nossa edição de número 10 e nós ficamos devendo um bate-papo muito gostoso, muito bonito, com duas convidadas muito especiais que vão estar aqui hoje com a gente. Lembrando sempre, né, que a gente fala diretamente do estúdio William Brasil para o mundo todo, né? E a gente tem sempre a expectativa e a esperança de que você que nos assiste agora, depois, mais para frente, possa gostar desse bate-papo, possa divulgar, possa compartilhar com seus contatos, com seus amigos, suas amigas, para que essa voz que ainda é tímida, ela chegue a mais gente e mais gente possa ouvir essa mensagem que é simples, mas é de coração. Tá bom? Como eu falei, hoje a gente ainda vai conversar sobre o tema da mulher, né, que era o nosso propósito mesmo fazer durante o mês de março todo, e como houve ali uma falha, não, falha não é exatamente a palavra, mas a gente acabou não conseguindo fazer uma entrevista que para nós é fundamental, então nós estamos invadindo o mês de abril, que é o mês dos povos indígenas. E eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre isso, mas do que falar, eu gostaria de ler um texto que eu escrevi no livro Das Coisas que Aprendi, que é um texto que nos remete um pouquinho ao coração, né, da nossa ancestralidade. O texto diz assim, o tema do texto é A Gente Somos, e ele diz assim, ó: gente verdadeira é como meu povo e muitos outros se define. Fique claro que não se trata de um conceito para pessoas, mas para um coletivo, um povo. Não existe uma gente verdadeira, mas sim um povo. O indivíduo é formado por elementos de sua cultura e, à medida que passa por rituais, vai ganhando sua alma, a condição de se chamar gente verdadeira. Quando o indivíduo se percebe parte e estabelece um pertencimento a um grupo, tem uma visão de mundo peculiar. E essa visão o coloca no coração de seu povo. A expressão "a gente somos" tem um sentido bem profundo. Poderia ser taxada como uma falta de concordância gramatical, mas aqui não se trata disso. Trata-se de uma compreensão cósmica, ainda que não seja comum nossa gente ancestral definir dessa maneira. O fato é que, consciente ou não, as gentes indígenas sabem que fazem parte de um universo que os tornam irmãos de todos os viventes. Essa compreensão é a mola mestra que compõe a filosofia e a teologia indígenas. É ela que questiona o mundo materialista ocidental, o qual confunde ser e ter, possuir e pertencer, cuidar e destruir. Enquanto as pessoas continuarem pensando como seres individuais, o mundo estará em perigo, pois pensar dessa maneira é considerar-se superior a todas as coisas e procurar controlar, dominar, comprar, consumir e destruir. Quando é que você poderá também dizer: a gente somos? Essa é a nossa leitura para a gente iniciar o mês dos povos indígenas, e os nossos próximos programas aqui, eles serão voltados para a gente conversar sobre a nossa ancestralidade indígena, tá certo? Então fiquem atentos, porque o mês de abril é mês de luta, é mês de resistência, é mês de buscar direitos, de fazer com que os direitos conquistados eles sejam repensados por todo o poder, né? Por todo o poder que domina o nosso país e que muitas vezes deixa a gente indígena fora
desses seus direitos. E nós vamos continuar lutando por eles com certeza, e o mês de abril serve para isso. Por isso também eu convidei, e é importante que diga isso a vocês, convidei para conversar comigo logo na abertura do programa de hoje, a professora Alike Wunder, que é uma super doutora, né? É professora, doutora na Unicamp, e que tem um trabalho muito bonito na área da educação, mas também na formação dos estudantes nessa temática dos povos indígenas. E para além de ser uma mulher, obviamente, que é esse o nosso principal enfoque hoje, ela é uma mulher professora, uma mulher educadora, uma mulher comprometida com a formação da humanidade dos nossos jovens. E eu queria convidar, portanto, a professora Alike Wunder, agradecer por sua generosidade, sua participação, ela que é uma querida amiga, né, uma pessoa que realmente é comprometida com a causa dos povos indígenas e que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive nessa tentativa, né, de decolonizar a universidade, a Unicamp, que é uma universidade bastante difícil, né, bastante complicada também no seu processo todo de formação, porque afinal de contas faz parte também desse mundo um tanto um tanto burocrata, né? O burocrático que a gente vive. E a professora ali, que junto com um grupo de bons professores da casa, ela faz um trabalho de decolonização, de formação dos alunos, pela arte, inclusive, né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Alique, muito obrigado pela sua presença maravilhosa. Desculpe aí se nós tivemos alguns probleminhas técnicos antes de começar, mas isso, como já dizia o bom e velho Faustão, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse, porque aqui quem se apresenta é o convidado e não o convidante, não aquele que convida. Apresente-se para nós, diga quem é você, diga de onde você está falando, porque estou vendo que você está numa maloca aí, uma maloca estúdio ou coisa parecida. Conte para a gente um pouco sobre você e sobre a sua história. Olá, Daniel. Olá, todos e todas que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui com você em mais esse espaço, né, que você cria para poder colocar aí aos quatro ventos essa sabedoria toda que é maravilhoso poder te ouvir, ganhar de presente ainda essa escuta desse texto hoje. Bom, eu estou aqui falando do sul de Minas Gerais, sou professora na cidade de Campinas, na Unicamp, e faço uma travessia entre a cidade e a roça. Nesse momento eu estou aqui no sul de Minas, num distrito chamado Pocinhos do Rio Verde, e que é uma área rural. Estou aqui no estúdio de gravação do meu marido, João Arruda, que foi construído pelo povo Quiriri do Acré, que é um povo da Bahia, que migrou aqui para o sul de Minas e que são grandes construtores. Então, estou aqui aberta para essa conversa com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, e isso dá uma deixa para perguntar o seu envolvimento com os povos indígenas. Como é que se deu isso? Como é que se iniciou esse seu envolvimento? Você que não é uma pessoa indígena no sentido, digamos, no sentido acadêmico, né, do texto, do termo, mas como é que se deu esse contato seu com os povos indígenas? Olha, Daniel, eu acho que nós, brasileiros, brasileiras, estamos sempre nos descobrindo, né? Eu posso dizer que esse contato na minha história é antigo, porque eu venho de uma família que parte dela era no Rio Grande do Sul. Então eu venho por parte de mãe de uma família de área rural, de uma região de população guarani, e meu avô por parte da minha mãe,
tinha traços do Guarani e toda a família dele era chamada por outras pessoas de bugres, que é uma forma pejorativa de se falar, de chamar os indígenas no Rio Grande do Sul. Meu avô passou muitos conhecimentos sobre ervas, sobre plantas, sobre cura, para minha mãe, para minha avó. Isso de alguma forma ressoa na nossa família e a gente sabe que nossa ancestralidade passa aí pelos Guarani, apesar disso nunca ter sido nomeado na família. Não posso deixar de dizer que isso acho que é uma presença, né, muito forte na minha vida familiar. Mas o meu contato com os povos indígenas começa quando eu era estudante de biologia na Unicamp, sou bióloga de formação inicial, e lá tive a oportunidade de fazer um trabalho com professores indígenas no Alto Rio Negro, na região. E foi ali, com 24, 25 anos, que eu pude conhecer a Amazônia, conhecer aquela região riquíssima de mais de 20 povos, falantes de muitas línguas, e fui mesmo me encantando com esse universo ali desde a minha graduação como bióloga, há mais de 30, quase 30 anos atrás. E fui trabalhar depois no mestrado com população caiçara, ali no Vale do Ribeira, e sempre ali com as culturas tradicionais indígenas da floresta, querendo entender um pouco essa relação desses povos com o mundo natural. Então, acho que isso sempre percorreu o meu caminho de formação, e esse meu caminho foi me levando para a educação, que eu acho que é uma área que permite esse diálogo de uma maneira muito bonita, interessante. E sou filha de uma grande artista, Marli Wunder, e desde muito pequena sou envolvida sou, né, iniciada de alguma forma nas artes visuais, fotografia, desenho, pintura. Que todo esse caldeirão é o que me coloca hoje em dia nesse trabalho com os estudantes indígenas na Unicamp, numa pesquisa sobre literatura e arte indígena na educação, e sempre numa sensação de novas descobertas, de um caminho a ser percorrido, né? Isso que eu estou falando, que o Brasil ainda não se descobriu, né? A gente ainda não sabe quem a gente é. E estamos tentando descobrir como é que essa ancestralidade nos forma, nos conforma e pode nos fazer pensar a educação de uma outra maneira. Acho que é esse o meu caminho de busca Que, nesse momento. aham. Que maravilha, que maravilha. Alique, e a propósito disso, como é que você tem visto o papel, né, o crescimento da presença indígena nas universidades brasileiras e, sobretudo, na Universidade de Campinas, né, que é uma que se abriu recentemente, né, para receber estudantes indígenas de vários lugares do Brasil. Como é que você tem visto isso e quais as expectativas que você tem alimentado dentro de si e nessa juventude, em termos, inclusive, de futuro, embora você saiba que eu não goste muito de falar de futuro, né? Mas como é que você tem visto isso? Olha, realmente é um projeto bastante recente da nossa universidade. Isso iniciou agora, em 2019, são 6 anos, né, de experiência. Estou à frente desse programa, dentro de uma comissão que se chama Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, que está ligada à Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp. Eu e outras professoras estamos ali nesse aprimoramento dessa política de cotas. Então, hoje, na Unicamp, são mais de 400 estudantes, pertencentes a mais de 50 frentes, a maior parte deles da região amazônica. E o nosso vestibular, o vestibular indígena, que é um vestibular específico para estudantes indígenas, isso é um diferencial em relação a várias universidades federais que já têm as cotas há mais tempo, é o fato da gente ter esse vestibular específico adequado à comunidade indígena. E também um vestibular que é realizado em várias cidades onde tem uma grande população indígena no Brasil, né? Então, a gente percebe um número cada vez maior de busca pelo vestibular, o número de inscritos tem sido crescente.
é um vestibular junto com a Universidade Federal de São Carlos, né? A gente faz ele conjuntamente, e esse número é cada vez mais crescente. Então, a gente percebe, e as pesquisas mostram também, que a demanda pelo ensino superior para os jovens indígenas, essa demanda é cada vez maior. Estima-se hoje que existem mais de 75 mil estudantes do ensino superior, eu acho que de 75 a 90 mil estudantes indígenas no ensino superior. Mas apenas 15% estão nas universidades públicas. Então, a maior parte, 55, né, mil ou mais, estão nas universidades particulares. Então, isso demonstra para a gente o quanto que a universidade pública tem que melhorar, ampliar, né, essas possibilidades, porque efetivamente é uma população que está demandando dessa política pública. E, e uma política pública que não é um oferecimento apenas de vagas, né? Envolve toda uma conjuntura ali de recursos ligados à permanência, mas também uma adequação pedagógica, né? Um percurso acadêmico especial que nós estamos criando na Unicamp. Envolve todo um trabalho, né, de pessoas que possam realmente buscar, né, essa efetiva formação dos estudantes na universidade. Não é só um oferecimento de vagas que vai garantir isso, né? E é esse nosso trabalho cotidiano na Unicamp nesses tempos, e estamos seguindo já muitos frutos, muitos frutos bonitos acontecendo, né, dos alunos que estão se formando, dos alunos que estão retornando para as suas comunidades, para as suas cidades, já trabalhando, e aqueles que estão entrando no mestrado, e já algumas delas já no doutorado também. Então, é muito bonito ver o fortalecimento dessas pessoas, fortalecimento de um pensamento, de uma subjetividade, de uma identidade. Vale a pena todo esforço. Legal. Você tem, claro, acompanhado sempre muito o desenvolvimento, né, dessas políticas todas. Você considera que as populações indígenas e os estudantes indígenas, eles têm plena convicção do que estão fazendo na universidade? Você acha que eles estão se descobrindo enquanto pesquisadores, enquanto profissionais que vão atuar na sociedade brasileira como um todo? Você percebe que eles estão conscientes desse seu papel quando assumem estudar, ir para uma universidade, aprender toda, todo o conhecimento ocidental, sobretudo, né? E como é que isso tem repercutido na vida deles? Até porque a gente sabe que tem alguns que desistem, ou uma boa parcela acaba desistindo de ficar na universidade depois que entende que a coisa lá é um pouquinho mais complexa, não é exatamente um passeio para que vão fazer na universidade, né? Como é que você tem visto isso? Há uma consciência deles clara de que estão ali para se tornarem profissionais na sociedade brasileira? Olha, eu acho que tem uma diversidade, né, de perfis, uma diversidade não só étnica, né, tem uma diversidade grande de idade, tem alguns que chegam muito jovens, outros mais velhos, tem uma diversidade de gênero, né, também, que marca diferenças também. Então, isso é bem variável, viu, Daniel? Eu vejo pessoas, alguns alunos, que chegam já com muita clareza sobre o que eles estão fazendo ali, uma clareza não só individual, mas especialmente coletiva, da importância de serem, na maior parte das vezes, os primeiros das suas famílias, das suas comunidades a estarem cursando o ensino superior numa universidade pública, né? Assim como outros estudantes de classes populares, de comunidades negras. Então, há um senso de responsabilidade, de serem os primeiros, de serem aqueles que têm uma responsabilidade não só individual.
e pessoas, isso é bem forte também, com uma capacidade de organização coletiva e de luta mesmo, né, por direitos, que muitas vezes no movimento estudantil isso vai acontecendo, os alunos vão construindo essa consciência. E eu sinto que, no caso dos indígenas, chegam com muita experiência de luta, nos ensinam muito também, né, apesar de não ser fácil, porque eles vêm de territórios em que essas lutas são vivenciadas há muito tempo e por eles, por alguns deles, desde muito jovens. A gente tem esse perfil. E tem um outro perfil, geralmente de estudantes mais jovens, que tem, às vezes, até pouca relação com o movimento indígena, com as comunidades indígenas. Jovens, por exemplo, que foram criados pelos pais, pelos avós, em contexto urbano, distanciados de certos movimentos e de modos de vida. Então, só que o que é interessante é que na universidade eles se encontram, né? E aí, o que a gente tem percebido é que esses jovens mais distanciados vão se reconectando por meio desses outros que já estão mais conectados. Então, é bonito de ver, é claro que isso não é geral, tá? Há pessoas que entram e que não se comprometem com alguma questão mais coletiva ali, de busca de aprimoramento dos direitos e daquela política, que não se envolvem, mas posso dizer que a maior parte deles se envolve bastante e vai construindo na universidade um senso identitário, né, também uma noção de pertencimento ali àquele movimento indígena que até então eles não tinham, muitos deles que vinham de suas comunidades, ali conheciam alguns parentes de próximos de outras etnias e de repente na universidade estão ali naquela diversidade e às vezes tendo que se juntar para uma luta comum, né? Então há muitas diferenças, estranhamentos, mas quando eles vão lutar por direitos comuns, se juntam. E eu acho que na universidade muitos deles têm essa formação de consciência. Às vezes chegam sem, mas lá, inclusive não só entre os indígenas, mas também com o movimento estudantil e outros movimentos vão construindo isso como um senso de consciência civil, né, de Uhum. cidadã mesmo. Legal. E como a universidade tem abraçado inclusive essas políticas de inclusão, né, que já fazem parte efetivamente das políticas do Estado brasileiro, mas sempre houve algum tipo de rejeição, né, sobre esse tipo de política pública. Como é que você analisa assim, a universidade, sobretudo a Unicamp, nesse caso, você considera que ela está conseguindo abraçar essas políticas todas de uma forma diferente das outras universidades? Olha, eu acho que a Unicamp, não dá para a gente negar que a Unicamp está dentro de um dos estados, né, mais elitizados, né, é uma das universidades que sempre foi mais elitizadas, com, foi criada, vamos pensar assim, para formar uma elite intelectual, especialmente no campo tecnológico. Então, a Unicamp ela nasce, né, dentro de uma conjuntura bastante de formação de uma elite, né, especialmente dentro do ramo tecnológico. Então, a gente não pode esquecer disso e que estamos no estado de São Paulo, né, e que estamos no estado, né, que, vamos chamar assim, mais colonizou e mais expulsou seus indígenas dos seus territórios. Então, fácil não é. A gente tem ali muita resistência, mas eu acho que a gente tem também um grupo de professores, professoras, reitores, que nos últimos anos, vamos pensar assim, nos últimos 7 anos, estão comprometidos com a inclusão. Então, há um comprometimento da instituição e isso está produzindo uma transformação dos atritos da comunidade docente, de pesquisadores, né? Entendendo a inclusão não apenas como uma inclusão social, de uma reparação histórica, mas como algo
que realmente produz, vai produzir ao longo dos anos um outro tipo de conhecimento, uma outra forma de produção de conhecimento, e que isso pode ser pensado também como uma inovação, né, tecnológica das linguagens, dos modos de conhecer, dentro das áreas das humanas, da saúde. Então, isso produzir essa ideia de que a inclusão, né, dos povos indígenas, das pessoas de classes populares, dos quilombolas, das pessoas negras. Agora, a Unicamp acabou de aprovar as cotas para pessoas trans. Isso envolve realmente uma discussão profunda, né, de que realmente essas pessoas, por muito tempo, ficaram fora, né, desse direito, fora da, dessas possibilidades de produção de conhecimento, de formação de profissionais, e que agora, efetivamente, a gente pode construir uma outra universidade. Eu estudei numa universidade em que posso contar nos dedos a quantidade de pessoas negras que existia naquela universidade, e contar nos dedos a quantidade de pessoas que estudaram em escola pública, por exemplo. Legal. O Ali, que agora, só mudando um pouquinho a direção, porque por enquanto você está falando dos outros, né? É, mas um dos propósitos dessa nossa conversa é falar também do papel da mulher, né, na sociedade. Você é uma mulher, uma professora que está dentro de uma instituição pública muito masculina, tradicionalmente masculina, né? Como é que você enxerga os avanços das conquistas das mulheres, né, no campo da educação, no campo do enfrentamento, inclusive, ao masculino, né, que sempre reinou sobre as universidades? Boa pergunta, Daniel. É isso. Dentro desse projeto, né, elitizado, tecnológico, a gente não pode negar que também é um projeto todo construído por homens, né, dentro de uma racionalidade patriarcal. Então, eu vejo hoje, quando você me convidou para essa conversa, eu fiquei pensativa sobre o título, né? E eu vejo, e um dia eu quero escrever sobre isso, o quanto há uma, uma frente de professoras mulheres dentro de todas essas políticas de inclusão na universidade, né? Ainda não temos, nunca tivemos uma reitora, né? Tivemos uma vice-reitora agora, mulher, mas o que a gente vê dentro da diretoria de direitos humanos hoje, sempre diretoras, é uma diretoria nova, sempre foram mulheres, presidentes das comissões, são várias comissões ligadas às políticas de inclusão, comissão de gênero, comissão ligada a indígenas, são todas presidentes mulheres. Então, dentro da nossa comissão que trabalha com a questão indígena, a maior parte de nós somos mulheres. Eu fico sempre muito pensativa porque, né, que a presença da mulher na universidade e as mulheres se aproximam desses temas ligados aos direitos humanos, à inclusão. E eu vejo que tem a ver com a nossa sensibilidade por também estarmos dentro de um universo que nos exclui. Né? Então, há uma sensibilidade àqueles que não tiveram ainda acesso, porque a gente sabe, vê e vivencia cotidianamente as formas sutis e não sutis, né, de exclusão que acontecem de várias maneiras. A gente vê isso cotidianamente, sente, percebe e luta contra. Talvez por isso que a gente faça isso não só entre mulheres, mas com as outras comunidades excluídas. Vejo assim. E há também uma discussão profunda na universidade hoje sobre de levar a sério as discussões sobre assédio, né, sobre equidade de gênero nas diferentes projetos, né, que tem de pesquisa, enfim. A gente vê e percebe que a ascensão na carreira de docentes homens é muito mais rápida. É claro, mesmo uma faculdade de educação onde eu trabalho. Então, a gente está com todas as forças lutando para que isso não aconteça, né? Mas isso Uhum. ainda é muito forte. Claro. Agora, enquanto mulher, enquanto mãe,
os desafios, naturalmente, de ser professora numa instituição que tem lá as suas obrigações, né, que são quase sempre muito puxadas, né, muito motivadas, inclusive pela produção intelectual, né, pela necessidade de você produzir o conhecimento para ganhar uma nota boa, né, no seu próprio departamento e tudo mais. Quais os principais desafios você enfrentou enquanto professora, enquanto mãe, enquanto mulher, para também se impor nesse ambiente? Olha, eu acho que a gente vai se impondo buscando transformar, né? A gente se impõe mostrando que as coisas podem ser diferentes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca fiz pesquisa sem ser associado à extensão, né? Que é esse movimento da universidade de partilhar, né? De comunicar os seus conhecimentos. As minhas pesquisas são sempre pesquisa e extensão. Então, eu sempre faço pesquisa com uma comunidade indígena e produzo um livro ou algum trabalho conjunto, enfim. Sempre busquei a vários pesquisadores, né, na área que produziram metodologias como pesquisação, pesquisa participante, que envolve uma pesquisa que é sempre uma relação de troca. Então, o que eu tenho buscado na universidade é dizer, olha, há outras formas de produzir o conhecimento, de fazer pesquisa, né, que não seja ali em uma comunidade e ver aqueles sujeitos apenas como objetos de pesquisa, mas como sujeitos em que a gente pode partilhar, trocar e produzir um conhecimento conjuntamente. A gente tem ferramentas metodológicas, teóricas para isso, está tudo aí, né? O que a gente precisa é fazer isso acontecer quando a gente vai fazer uma avaliação de um currículo de um docente, contar, né, e validar esse que é o trabalho de extensão e mostrar que você pode ser, sim, uma pesquisadora competente, inclusive produzindo artigos, produzindo conhecimento nas revistas qualificadas do país, produzindo esse tipo de pesquisa, né? Então, é isso. Eu acho que é uma luta constante de, além de suprir com as necessidades, com as qualificações que estão estabelecidas, de lutar para que outros tipos de qualificações sejam reconhecidas também, né? Como o Uhum. trabalho, por exemplo, numa diretoria de direitos humanos, né? O quanto de tempo para produzir essa política, né? Eu poderia estar só escrevendo artigo, mas quando a nossa universidade tem reconhecido isso. Então, eu acho que é lutar para que essas pessoas sejam também reconhecidas, não só no papel de pesquisador que produz ali, dentro daquilo que se considera conhecimento válido, né, quantificável, mas Uhum. daquilo tudo que você realiza para além disso, né? E eu acho que eu vejo isso se transformando, pelo menos na Unicamp. Que legal. Você falou que a sua formação inicial é em biologia, não é? Como é que foi essa mudança para a área de educação, né, para se tornar aí uma referência na área da educação aí na Unicamp? Isso veio, eu devo aos povos indígenas, aos indígenas lá do Alto Rio Negro. Foi quando eu fui trabalhar com a formação de professores indígenas ali no Alto Rio Negro, ali na Maloca da Foine, que é a Federação da Organização das Organizações do Alto Rio Negro. 15 dias, não, foi um mês de trabalho, de vendo aquela riqueza, foi quando eu me dei conta de que eu gostava mesmo de trabalhar com gente. Gostava de, né, continuo gostando de bicho, de planta, de floresta, Uhum. mas era a relação com as pessoas que me animava. Então eu volto. Eita, parece que a professora ali que caiu, né, perdeu a conexão, mas não tem problema nenhum, porque a gente continua aqui aguardando, quem sabe ela retorne para ainda continuar falando um pouco sobre o que a levou a ir para a educação, né, depois de ter uma formação inicial em biologia. Mas é muito interessante a gente poder ouvir
uma pessoa tão competente como a professora Ali, que ainda é jovem, inclusive, mas já com uma formação extremamente bem fundamentada, bem organizada, e alguém que de fato é uma referência para essa temática das populações indígenas, porque, como ela nos lembrou, ela foi uma das pioneiras ali na construção da política inclusiva, né, da Unicamp. E é muito bacana ter gente assim, ter gente comprometida com a temática das populações indígenas, mas não só, como ela também nos lembrou, né, como a preocupação com a formação das classes populares, né, a formação de consciência crítica, consciência social, que é tão importante e tão fundamental eh, que uma universidade faça, né, que a universidade tenha esse propósito, tenha esse objetivo também da formação da consciência crítica, porque vocês sabem, e eu sei que vocês sabem, né, uma das críticas que normalmente as pessoas meio cabeçudinhas fazem é que a universidade prepara as pessoas, sobretudo na área de ciências humanas, prepara as pessoas para serem reivindicatórias, né, para que elas possam reivindicar seus direitos. Isso é super importante. Isso se dá exatamente pela formação da consciência crítica, de uma consciência cidadã, de uma consciência participativa, e que obriga a gente a pensar em como a nossa sociedade brasileira é também uma sociedade dividida em classes, né? E as classes dominantes sempre foram as responsáveis pelas políticas, adivinhe, dominantes da nossa sociedade. Então, a universidade, enquanto papel formadora, também tem que ter essa, 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 esse objetivo, né, de formar a consciência dos jovens para que eles se percebam parte de uma sociedade que é dividida em extremos, muitas vezes. E esses extremos, eles não são formados assim por uma vontade divina, né? Isso passa, sim, por políticas públicas, passa por aqueles que dominam as políticas públicas em determinado momento e que essas políticas públicas acabam privilegiando sempre a classe dominante. Então, é papel da universidade ser essa voz de consciência, né? Voz que permite que a sociedade pense sobre si mesma e forme profissionais para que continue alimentando na juventude o seu pertencimento a uma sociedade desse jeito. Bom, agora já estamos de volta. Enquanto eu estava aqui discorrendo de uma forma muito elegante com vocês, esperando a professora Alique chegar para a gente concluir a resposta que ela estava nos dando, né? Lembrando que a gente tinha perguntado sobre essa passagem da bióloga para a educadora, né? E a professora Alique já estava nos lembrando, né, os motivos que a levaram a isso. E, por favor, professora, continue e conclua aí seu pensamento. Desculpa, a luz caiu, voltou. Estamos aqui na roça, a roça é assim, né? Bom, eu estava contando que eu devo isso às comunidades indígenas, porque eu despertei, né, esse interesse pela educação justamente num projeto de extensão que eu fiz no Alto Rio Negro. E voltei para a universidade achando que eu deveria finalizar meu curso, né, desistir do meu curso de biologia, mas encontrei bons professores que me disseram não, é possível você seguir como bióloga, finalizar o seu curso e seguir na pós-graduação na área da educação. Para isso que, né, os professores nos abrindo os caminhos. E fui trabalhar, a princípio, com educação ambiental, e hoje eu trabalho dentro de um laboratório de estudos audiovisuais, especialmente na relação entre arte, educação e povos indígenas. E foi assim, mas o interesse pela vida, pelos conhecimentos sobre a vida, nunca deixaram de me acompanhar. E isso está muito presente, inclusive, no seu trabalho com a arte, porque você educa muito os alunos a olhar para o mundo, né, também a partir dos olhos
da arte que você aprendeu com sua mãe, como você nos lembrou, não é? Que é uma artista visual maravilhosa, mas que isso acabou fazendo você levar isso para a sala de aula também, e você faz uns trabalhos maravilhosos com os alunos. Me conte um pouco, me conte não, né? Conte a todos nós aqui como é que você consegue fazer essa junção, né, dos diversos conhecimentos, usando a arte, inclusive, como instrumento. Ah, Daniel, bom, porque a gente pôde fazer isso junto, né? Tô lembrando aqui, Daniel foi professor visitante na Unicamp em 2018 e eu tive a alegria, né, de poder ter ele como colega mestre, né, dando aula junto com ele, ouvindo suas aulas, ouvindo esse modo de ser professor indígena, né, com essa força da oralidade. E dentro da disciplina que a gente trabalhou conjuntamente, eu fiz um pequeno exercício, que são exercícios que eu continuo fazendo, de experimentação. Acho que eu gosto de pensar a arte como um processo contínuo de experimentação, de criação. E gosto muito de trabalhar com as experimentações coletivas, não dentro do universo autoral, individual, mas de forma coletiva. Então, eu tenho trabalhado com a literatura indígena, não só indígena, mas especialmente indígena, com a escrita poética e com a fotografia e com a colagem. Eu acho que esse é o universo que eu transito mais. Às vezes entro também pelo desenho, mas é um convite aos estudantes. Isso a gente faz pouco na formação em educação, que possam descolar um pouco do mundo da palavra escrita e entrar no universo da imagem, né? O que a palavra lida ou ouvida pode dispara em nós de imagens, né? E como é que essa imagem pode se expressar na forma de uma fotografia, na forma de uma colagem fotográfica, de um desenho. Então, eu tenho pensado muito, não sozinho, né, mas com autores, essa potência da arte como uma experimentação do pensamento, uma experimentação com o mundo, né? E cada vez mais, aí juntando a biologia e também a sabedoria indígena, tem muito a ver com aquilo que o Daniel falou no começo, é como a arte também é uma forma de escuta e talvez até de comunicação com esses parentes todos que nos envolvem, né? Humanos e não humanos. Então, como que a gente pode ouvir a floresta vendo a floresta, né? Ou ouvir uma planta vendo a planta, observando a forma das suas folhas, observando suas nervuras, seu cheiro. E aí eu faço uma escuta de observação através da fotografia. E a partir da fotografia, com a colagem e com essa possibilidade de ampliação do nosso olhar para o mundo e talvez de aprendizagem com o mundo, né? Não só com o mundo humano. Acho que a arte é um pouco esse canal, assim, acho que é muito do que minha mãe me ensina, é essa possibilidade de a gente se comunicar com o mundo por meio das imagens. Maravilha, coisa boa. Ali, para a gente concluir aqui a nossa prosa, não é que eu quisesse, eu queira concluir, é para deixar um pouquinho de, assim, um gosto de quero mais para os nossos telespectadores, ouvintes e amigos e amigas. Diga assim faça suas considerações finais, não é? Deixe uma mensagem para a gente, diga assim qual a expectativa você tem como professora, como mulher, né? Com relação aos nossos jovens. Diga uma mensagem para nós. Daniel, quando você me convidou para essa fala sobre o sexo frágil, eu fiquei muito pensativa sobre essa expressão, né? E de uma forma muito interessante, eu dei uma aula na semana passada sobre uma fotógrafa chamada Cláudia Andujar, que tem um livro que se chama A Vulnerabilidade do Ser. Cláudia Andujar trabalhou por mais de 30 anos com o povo Yanomami e produziu uma obra incrível com os Yanomamis.
e também um trabalho político, né, de criação ali da terra indígena Yanomami, numa luta junto com Davi Copenaua e outras pessoas. E fiquei lendo muito sobre o que ela escreve, sobre essa ideia do vulnerável, né? Você trouxe essa ideia do frágil. E eu acho que a mulher, né? Fico pensando que a gente está vivendo num mundo nós estamos cada vez mais vulneráveis às mudanças climáticas, à conjuntura política e econômica complexa, né? Bom, há um mundo cada vez mais complexo. Então, a vulnerabilidade, que talvez por um bom tempo foi colocada assim na relação de alguns povos, né? Alguns povos e camadas sociais estavam vulneráveis, hoje estamos todos. E aí, o que eu acho que a gente vai precisar aprender cada vez mais, eu acho que sim, as mulheres têm uma sensibilidade para isso, porque são, nessa sociedade machista, muito vulneráveis, é como a gente vai poder realmente nunca deixar de esperançar um outro mundo, reconhecendo que nós, humanos, estamos cada vez mais vulneráveis e que essa vulnerabilidade sirva para nos transformar de verdade. Eu acho que a educação vai precisar olhar para isso, porque estamos mesmo no momento de buscar outras forças, né? Dentro dessa situação de vulnerabilidade. E essas forças não estão, talvez, na racionalidade, né? Como o Ocidente buscou, ou no individualismo, e nem mesmo numa ideia de competição. Acho que a gente vai precisar encontrar. Eu acho que esse encontro com as sabedorias indígenas seja um caminho para a gente encontrar outros modos de estar junto nesse planeta, né? É isso aí, minha amiga. Ó, gente, fica aí a mensagem muito bonita e muito cheia de esperança, né? Do esperançar de Paulo Freire, que é um álibi para quem educa, né? É um álibi de continuidade, de a gente não desistir, de correr atrás dos sonhos, seja lá o que isso queira dizer. Porque, na verdade, enquanto humanos, nós estamos numa peleja para continuarmos existindo, assim como estão na peleja todos os outros seres não humanos que também estão o tempo inteiro ameaçados por essa arrogância humana, né, que alimenta todo mundo, sobretudo quando se fala de um sistema econômico que massacra uns, beneficiando uns poucos. E isso é tão real, não é, como essa crise climática que a gente vive e que a gente está sentindo na própria pele o tempo inteiro. Ali, querida, muito obrigado por atender o apelo desse seu amigo aqui. Né? É sempre uma honra, uma alegria poder estar com você, né? Poder abraçar o seu empenho tão grande aí na Unicamp em acolher os irmãos indígenas, acolher as pessoas que chegam aí com uma certa fragilidade, como você bem coloca, né, uma fragilidade social muitas vezes e que a universidade nem sempre consegue de fato desenvolver, acolher, né, num abraço ancestral, e você faz isso muito bem, junto com tantas outras mulheres que são importantes aí na construção dessa comunidade, essa comunidade que a Unicamp forma. Então, muito obrigado aí, viu? Puxa vida, eu fico muito, muito contente, muito feliz de poder conversar com você aqui no nosso Mundurucast, nesse nosso 10º programa, e ser uma pessoa tão qualificada e tão bonita, né, para o mundo que a gente vive. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Delícia conversar com você. Muito bom e vida longa para esse programa maravilhoso. Obrigada, William, também por todo o apoio técnico. Grande William. Ó, gente, vamos dar aquele intervalinho básico para a gente já receber daqui a pouquinho a nossa próxima convidada, que vai, obviamente, falar do tema
da mulher, o sexo frágil, que é o tema que alimenta ainda essa nossa edição, essa nossa 10ª edição aqui do nosso Mundorocast. Como diz aquele velho humorista, a gente volta já, é vapt-vupt. Foi como eu falei, vapt-vupt, já estamos de volta para a segunda parte do nosso 10º episódio do Mundorocast, ó, que está ganhando cada vez mais importância nos nossos debates, na nossa conversa, e a ideia sempre foi essa mesmo, de a gente ter um instrumento onde a gente possa conversar, dialogar, bater papo, discordar, concordar, porque é assim que a gente faz democracia, é assim que a gente faz política, é assim que a gente faz educação, não é? Não existe possibilidade de a gente ter um pensamento único, um pensamento linear, um pensamento que traga a verdade absoluta, até porque a verdade absoluta é só para gente que não pensa, né? Que não tem, que não quer pensar. Quem pensa sabe que a verdade ela é sempre muito maleável, ela não é tão linear, portanto, ela precisa de ter outras opiniões para se estabelecer, né? Então, o Mundorocast ele existe para isso. Quando você vem assistir com a gente, quando você vem participar com a gente, você está também recebendo informações da boca de pessoas profissionais, de pessoas que têm uma maneira de pensar toda, toda sua. E aqui a nossa conversa é para ser mesmo uma conversa feita da diversidade, feita de diversidade, porque a gente acredita nisso. A gente acredita na diversidade. Aliás, eu sempre costumo dizer que a felicidade do Brasil, e o Brasil tem vocação para ser feliz, e essa felicidade está justamente na nossa diversidade, né? Quando a gente descobrir que a diversidade ela é libertadora, a gente vai construir o país que a gente sempre sonhou, sempre desejou. E para falar um pouco disso, mas também para falar da mulher como sexo frágil, nós convidamos a Rosana Coelho, que é pedagoga, professora, foi diretora de escola por muitos anos, né? E hoje aposentada, mas sempre professora. Uma vez professora, sempre professora, uma vez consciente, uma vez cidadã, sempre cidadã, e nós a convidamos exatamente para conversar com a gente sobre o papel das mulheres numa sociedade como a nossa aqui, Sociedade de Lorena, né? E eu agradeço muitíssimo, Rosana, a sua presença aqui no nosso Mundorocast, é, de coração mesmo, sabemos que da sua militância, né, da sua participação na sociedade como professora, como cidadã e como mulher, né? Então, antes de mais nada, como eu sempre digo, né, o entrevistado se apresenta, né, e diz quem é, enfim, escolhe dizer quem é, né, escolhe o que a define melhor enquanto pessoa e se apresenta para os nossos ouvintes telespectadores. Bacana. Daniel, primeiro queria agradecer muito esse convite. Para nós é um momento de partilha, né? De compartilhar um pouco das experiências e vivências que a gente fez. Quero aqui cumprimentar as pessoas que estão ouvindo e que elas se sintam à vontade de compartilhar também junto com nós dois, né? Bom, eu sou uma mulher popular, eu nasci em Lorena, né? Tenho 60 anos. Eu comecei muito cedo a militância na área social, quando ainda fazia o magistério, nós participamos de uma palestra que a temática foi meninos e meninas de rua,
E ali eu comecei no voluntariado a fazer abordagem com os meninos de rua, né, os engraxates, catadores de papelão, e desse contato surgiu um centro de convivência que você inclusive participou com a gente, o Centro de Convivência Curumim, que era um espaço onde as crianças iam se alimentar, uma demanda deles, e onde a gente fazia um trabalho educativo de assistir esses meninos, né. E foi muito bacana esse começo para mim, enquanto educadora, porque direcionou a minha prática pedagógica na questão da inclusão e uma educação mais libertadora, porque foi um encontro fundamental. A proposta era toda pautada na filosofia de Paulo Freire, né, e a gente teve, assim, uma construção muito bonita com os meninos. Eu acho que foi a experiência mais significativa na área da educação. Eu sou formada em pedagogia, né, trabalhei, 14 anos como professora alfabetizadora, também na parte de formação, de professoras, quando ainda existia a nível de ensino médio. Posteriormente, como professora nesses 14 anos, militei 15 anos na POSP aqui, coordenei várias gestões, fui, da diretoria estadual colegiada também. Então, a minha história é toda dentro do movimento, né, seja com os meninos, seja na escola como diretora de escola e como militante sindical. E nesse processo eu achei importante me aprofundar na área do direito, né, enquanto estava na coordenação do movimento sindical, e eu fiz direito aqui na Unisal, não exerço a profissão, eu sou educadora, sempre falo, né. Uhum. E depois de aposentada, já existia essa vontade de fazer uma pauta, assim, muito voltada para a questão da mulher, né. De observar, assim, nas vivências, como os espaços são muito difíceis para a gente no exercício profissional, eh de lidar com questões, assim, do lar, da família, como é muito difícil a participação das mulheres, no contexto da sociedade. E essa é uma temática que sempre me mobilizou. Então eu sou essa pessoa, né. Uhum. E você falou disso, uma vez educador sempre, eu falo que eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. É. E nós vamos falar dessa pauta sobre as mulheres aí que você está trazendo, né. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, você olhando para trás da sua atuação como professora, né, você acha que a sociedade melhorou? Houve uma mudança, uma transformação? Como é que você interpreta? Eu acho que o trabalho educativo, ele tem uma perspectiva de você construir essa consciência crítica de participação social, de construção do ser individual e coletivo. Mas eu olho hoje, sob o aspecto social, como o crescimento uma falta de consciência coletiva, muita disputa por espaços, né, de poder, o individualismo acerbado, uma falta de consciência ecológica, né. E a gente percebe também como estão emergindo valores muito tradicionais que não dão respostas para a sociedade atual, aos desafios que a gente tem que viver. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter uma educação humanista, né? Uma Uhum. educação para valores universais do respeito, da solidariedade humana, de pensar a sociedade a partir dessa conectividade com o todo, né? Porque nós somos seres conectivos, né? A gente Sim, não sim. pode perder essa dimensão existencial da preservação, de valores que são universais, né, como a gente coloca. E eu acho que mais do que nunca a gente precisa resgatar essa educação humanista, né. Você avaliaria que a sociedade hoje, ela é muito diferente sei lá, de 20, 30 anos atrás? Eu acho que é muito diferente.
as formas de socialização são diferentes. Nós temos um avanço tecnológico, por exemplo, no nosso tempo a gente brincava na rua, né, a Hum, rua era um espaço de aprendizagem também, sim. né, brincadeiras de rodas, brincadeiras populares. E é muito interessante essa sua pergunta, porque eu sempre me preocupava com meu filho na internet, as amizades, Uhum. né, e eu falava para meu marido: "Nossa, mas as crianças de hoje não brincam". Né, é o iPhone, as É. amizades são virtuais, então é um contexto totalmente diferenciado. As relações sociais que a gente construiu no nosso tempo são muito diferenciadas hoje, né, nós estamos numa era tecnológica, né, e eu percebo, em que pese esse avanço da tecnologia, as pessoas ainda estão muito sozinhas, né. E isso é uma preocupação que a gente deve ter também. A que ponto a tecnologia não está, criando, eh, pessoas muito tecnicistas, né. Uhum. Então tem um lado bom, né, porque a tecnologia possibilitou esse contato maior, a gente aperta a tecla, está no Museu do Louvre, né, tem Uhum. essas possibilidades. Mas em contrapartida, percebo que cada vez mais o ser humano tá ficando mais individual e sozinho, e eu tenho essa preocupação. Mas você atribui isso a uma falha na educação? Não creio que seja uma falha na educação, acho que a gente tem que saber dosar, né. Eh, como eu falei, uma educação humanista que não seja uma educação tecnicista. Eu sempre pautei a educação num processo de humanização e de uma consciência cidadã, crítica, participativa, porque se a gente não recuperar uma educação humanista, e infelizmente hoje a tecnologia tomou conta desse espaço, a gente ainda tem uma educação muito tecnicista. E Hum. nós precisamos resgatar uma educação humanista, de valores, né, e essa percepção da consciência cidadã e coletiva. Eu acho que isso é uma coisa que o educador deve prestar muita atenção, uma inserção muito consciente e participativa, usando os recursos tecnológicos, é óbvio, né, ninguém ignora que as ferramentas de tecnologia, elas são importantes. Mas não precisa ser tão radical assim de transformar tudo, em tecnologia ou em uso em sala de aula, por exemplo, dessa tecnologia exacerbada, né. Sim, não existe, uma perspectiva humanista se você substituir o professor, né, principalmente o Uhum. professor, que é aquele que está no contato direto. Então, essa relação, do professor com o aluno, ela é fundamental, Mas não mas dá para substituir. mas você considera que na sociedade do jeito que nós estamos hoje, pensando na sociedade brasileira, mas também pensando em Lorena, que é a nossa aldeia, né, você, consegue perceber uma mudança na educação, uma guinada, eu diria até, um pouco mais para a tecnocracia, né, e para a tecnologia, para o uso da tecnologia, em sala de aula, na escola e tal, como um problema a ser enfrentado? Eu acho que é um problema, mas eu percebo, assim, do meu contato que eu tenho com os professores, que eles ainda, são muito resistentes e isso é muito importante, de você não tornar essa tecnocracia, uma meta final, né. E percebo que ainda existe essa preocupação dessa formação humanista dentro do contexto da educação. Que é inclusive uma prática de muita resistência dos educadores, porque a gente percebe, por exemplo, o caminho no estado de São Paulo de privatizar as escolas, né. E Uhum. como, algumas demandas educacionais do governo, elas vêm atender um mercado que está cada vez mais excludente, né, e a educação não é você educar para o mercado, né. Quando eu fiz o direito, a minha tese foi sobre LDB.
e a gente discutiu muito o espírito da LDB, né? Preparação para a cidadania e para a inserção no mercado de trabalho, mas é uma lei muito tecnicista, né? Que Uhum. propõe assim uma visão muito utilitarista do ser humano dentro do mercado. Uhum. Essa inserção é importante, mas ela tem que ter um condão mais humanista, né? Porque as pessoas não se educam só para o mercado do trabalho. A gente tem outras perspectivas humanistas dessa inserção, uma inserção crítica, né? Responsável, comprometida e questionadora, inclusive, Uhum. desse sistema mercadológico que está aí, né? Que vai muito na linha do capitalismo, né? Então, porque quando você fala de uma educação humanista, normalmente as pessoas que são mais conservadoras, elas entendem que isso pode ser uma guinada para uma sociedade à esquerda, uma sociedade menos, menos voltada para uma função de produção, né? Que é o que o capitalismo defende efetivamente. Eh, e isso tem mudado ao longo do tempo, naturalmente, por conta das mudanças todas que a sociedade vem buscando e até pela atualização, uma certa atualização que o próprio capitalismo tem feito, Sim. né, na sociedade como um todo. Você que sempre foi militante, sempre foi de sindicato e tudo mais, a leitura do humanismo que você faz é uma leitura que pode ser equilibrada entre essas duas possibilidades, uma sociedade um tanto mais voltada para a produtividade, para a produção, e um pouco voltada também para essa formação de consciência? Eu acho que tudo está no equilíbrio, né? Porque essa inserção também ela é importante, desde que seja uma inserção crítica, né? Porque o ser humano não é o apertador do parafuso, né? Uhum, Tem que ter uma participação, equilibrada nesse contexto. E a importância dessa formação humanista, que recupera essa sensibilidade do ser coletivo, e quando você fala do movimento sindical, né? Quando você falou hoje "a gente somos", essa consciência de participação coletiva, de demandar direitos e ter essa consciência cidadã de ser sujeito na história, sujeito transformador, sujeito que é capaz de pensar uma sociedade com mais inclusão e uma inclusão crítica, né? Isso é fundamental, né? Do ponto de vista do exercício mesmo da cidadania. Então, esse uhum. equilíbrio ele é importante. Não uma inserção cega no mercado, mas uma inserção num conceito de cidadania participativa. É assim que eu penso. E tem a ver muito com a conquista dos direitos, Sim. obviamente. E aí a gente entra nesse outro momento da nossa conversa, que é justamente sobre o trabalho que você está desenvolvendo numa frente feminista aqui na cidade de Lorena, que é uma frente justamente que tem como objetivo debater, discutir, trazer temas que são importantes na proteção, na defesa, mas também, sobretudo, na conquista de direitos das mulheres. Conta para nós o que é essa frente. Então, a Frente Feminista, ela é um movimento pluripartidário, né? O nosso foco são as pautas, reivindicativas das mulheres, considerando o contexto dessa inserção local das mulheres. E, obviamente, por uma questão histórica, até o feminismo tem uma percepção de pautas que estão aliadas mais para a esquerda, que Uhum. isso tem tudo a ver com a demanda histórica de luta das mulheres por direitos civis e políticos. E a gente está nesse processo de construção, Daniel, que não é fácil, em um contexto tão conservador como é a nossa cidade, o preconceito que existe ainda em torno da questão do feminismo, até o combate ao feminismo, né? Uhum. Como Uhum. se fosse uma coisa ruim. E essa proposta de fazer um movimento pluripartidário
É porque a gente acredita nessa construção coletiva do nosso ser coletivo enquanto mulher. É um processo que a gente está construindo, que tem um começo e que a gente tem essa esperança que vai trazer um amadurecimento para todas as mulheres, né? Uhum. Então, não é um trabalho fácil, mas é um grupo muito ativo. Em termos numéricos, a gente não é um número grande, mas é um grupo muito reflexivo em relação às demandas das mulheres. A gente percebe muito interesse até de algumas mulheres que não são do campo da esquerda, mas que têm uma certa curiosidade em conhecer o movimento feminista, né? E é essa construção coletiva que a gente quer fazer. Nós lançamos esse grupo em 2021, teve um manifesto. O grupo já tem 4 anos. Esse manifesto teve várias demandas, inclusive uma delas era a criação da Secretaria da Mulher, que ela existe hoje, né? E outras demandas que estavam na nossa pauta naquele momento. Esse ano, como você acompanhou, a gente fez uma outra pauta de reivindicação, né? Uhum. Que é fruto dos encontros que as mulheres fazem. A gente se reúne uma vez no mês com uma pauta deliberativa e a gente debate e analisa a viabilidade de construir esse projeto social que atenda às demandas e necessidades da mulher no no nosso município. Legal. E em que sentido a gente pode entender o feminismo? Imaginando assim que normalmente os homens eles são bem cabeçudos. E quando se fala de direitos em geral, né, normalmente se tende a dizer que é o politicamente correto e tudo mais. Para a gente fugir dessa asneira muito masculina, como é que a gente pode entender o feminismo? Essa é uma questão muito importante. Existem falas até muito recentes, a gente escutou que as mulheres querem o poder, né? Que existe uma disputa de sexos e de gêneros, isso não procede. Primeiro, conceituar o feminismo, né? Feminismo não é a busca por uma relação de poder. Seria uma contradição as mulheres que foram oprimidas, né? Uhum. Quisessem a inversão e ocupasse essa questão do poder. O que a gente quer é uma sociedade mais igualitária. Então, uma relação mais simétrica. Esse é o verdadeiro conceito do feminismo. As mulheres não estão brigando com os homens. O que as Uhum. mulheres querem é o que historicamente lhes foi negado: o direito à participação social, né? A participação política, direitos jurídicos e sociais e políticos. Esse é o movimento feminista. Então, os homens não precisam se preocupar. Aliás, o feminismo não tem muito a ver com gênero, é uma questão cultural, né? Uhum. A gente percebe que a cultura machista ela está muito presente, tanto em homem quanto em mulheres. A gente tem homens que são feministas e os homens são bem-vindos ao nosso movimento, como a gente tem mulheres que têm posturas machistas. E, às vezes, ocupando espaço de poder, elas reproduzem pautas que são totalmente avessas e contribuem para um status quo de um patriarcado que existe assim há muitos séculos, né? Uma questão estrutural e histórica, né? Essa Uhum. situação de subalternidade da mulher. Então, é isso que é o feminismo. Ninguém está brigando com os homens, não. O que as mulheres querem é que elas tenham esse reconhecimento dos seus direitos e o reconhecimento do seu protagonismo enquanto sujeito histórico e social. E quais são esses direitos? O que que vocês estão reivindicando? Dentro da nossa pauta Aham, aqui, sim. Daniel, a gente até trouxe, porque assim, a gente precisa construir um espaço mais de inclusão, né?
quando a gente fala quais são essas pautas, a primeira preocupação é a questão da violência. Violência é um dos elementos que a gente sabe que o Brasil como um todo é um país que mata as mulheres, que agride as mulheres, né? As estatísticas estão aí para mostrar. Lorena tem um problema, embora a gente não tenha um mapa dessa violência, né? Uma das propostas da Frente Feminista no nosso documento é que nós precisamos fazer um mapa dessa violência no contexto do município, porque com esse mapa nós teremos condições de ter uma ação mais interventiva e mais pontual no sentido de proteção mesmo, de medidas protetivas em relação à violência. E aí, somado à questão da mulher, tem outra preocupação que é com a população LGBTQIPI. São tantas letras que a gente se atrapalha um pouco. Mas é uma população que, assim, não existe uma política específica nessas demandas. Sim. Nós propusemos, inclusive, no nosso documento, que a Secretaria da Mulher tem um setorial para ter políticas públicas específicas de atendimento a essa população, inclusive na área da saúde, né? Que é uma coisa importante. Outra questão que aí eu sei que é uma questão muito difícil e complexa de a gente estar abordando, é da gente incluir educação de gênero na pauta e na matriz curricular das escolas. Ah, mas educação de gênero, já existe um preconceito em torno disso. O que é educação de gênero e diversidade? É você trabalhar a questão da igualdade, dos direitos que as pessoas têm, que o Estado tem que garantir. Essa não é uma. Não teria que ser uma fala moral, mas no campo da inclusão, dos direitos da mulher, né? Existe hoje um trabalho muito bonito que a rede municipal, por exemplo, faz na questão da Lei Maria da Penha. A Frente Feminista sempre é chamada, eu fico muito feliz com isso, quando nós somos chamadas para falar sobre a Lei Maria da Penha. Mas a gente sempre aborda a questão da Maria da Penha no campo da questão da diversidade, como é importante essa inclusão sobre todos os aspectos, né? Da mulher negra, de todos os recortes sociais que existem no campo da questão da problemática da violência doméstica. Então, é um trabalho interessante. Agora, é importante que isso seja trabalhado não só num dia. Ah, decretou que o dia tal vai ter essa abordagem. A questão da mulher, a questão da diversidade, ela tem que estar pautada no dia a dia do trabalho, inclusive no projeto político-pedagógico da escola, né? A orientação é que essa abordagem seja feita de forma interdisciplinar, ela estaria presente em todas as disciplinas. Mas eu sempre falo assim, quando entra assim, na área interdisciplinar, alguns educadores fazem, outros não. Depende muito da percepção também que o educador tem. Agora, ter uma disciplina específica na matriz curricular vai te possibilitar fazer a construção desse processo ensino-aprendizagem junto com os alunos, né? Ninguém vai ensinar ninguém a ser gay, nada disso. Essa é uma fala totalmente fora da casinha, eu falo assim, Sim. né? Porque é um trabalho essencialmente de construir relações mais inclusivas, mais respeitosas entre os seres humanos. É esse o papel também. E reconhecer a diversidade, né? E reconhecer a diversidade. Porque, de fato, enquanto a gente não reconhecer que as pessoas são diversas, inclusive nas suas opções e tudo mais, a gente acaba não levando em consideração que é necessário ter políticas públicas específicas para o atendimento da diversidade, né? E que, de fato, quando a gente pensa na área de saúde, né, existem doenças que são muito específicas, por exemplo, para pessoas negras. E nós não temos um atendimento específico para eles. Verdade.
né? A mesma coisa acontece para quem é transgênero, enfim. O sistema de saúde nosso devia proporcionar, de fato, condições para que essa pessoa tivesse um tratamento digno. É, E isso é é o mínimo verdade. que a gente espera. Até mesmo no campo da medicina, uma para a mulher, né, política pública para a mulher. Da mulher. Durante muitos anos, a Sim. ciência se desenvolveu, né, principalmente na área da saúde, tendo como foco o corpo masculino, né? Uhum. E a abordagem dessa parte da saúde da mulher é totalmente diferenciada no contexto. Nós tivemos muito atraso na ciência por conta Uhum. dessa leitura ainda muito focada para o corpo masculino, né? A mulher é outro universo, né? É o diferenciado. Então, é muito foco nessa questão da saúde da mulher é fundamental. Agora, para além, então, da educação para a diversidade e tudo mais, o que mais temos aí? Então, a gente também uma pauta que a gente já fez em 2021, de Lorena ter a Casa da Mulher. Esse mecanismo protetivo de ter no mesmo espaço várias abordagens, várias orientações, é uma segurança muito grande para a mulher, né. Uhum. Esse é um projeto que é um sonho, trazer a Casa da Mulher para Lorena. Você tinha falado que uma das conquistas da frente aí foi hoje a Secretaria da Mulher. Mas na sua avaliação, a Secretaria da Mulher, ela tem desenvolvido um trabalho que pode inclusive culminar depois para a criação desse tipo de política pública? Olha, Daniel, eu sinceramente, eu acho que a Secretaria da Mulher ainda está focada só na questão da violência contra a mulher, que esse é um dos aspectos da luta, né? Efetivamente, você não observa outras políticas públicas, tampouco a integração da secretaria com outras secretarias, Uhum. secretaria que atendam demandas que são específicas das mulheres. Então, eu acho assim que está deixando muito a desejar a construção de políticas de promoção, por exemplo. Algumas propostas que a gente fez que a secretaria tem que fazer um trabalho de propiciar uma formação para geração de renda das mulheres, Uhum. porque um dos fatores que às vezes não permite a mulher romper uma relação de abuso na família é a questão da falta de autonomia financeira. Uhum. Nós temos feito um trabalho, um dos projetos Mulheres Solidárias, a gente começou a fazer oficinas artesanais com as mulheres, sabe? Além dessa parte do contato de formação, mas assim, nós somos um coletivo, a gente não tem recurso e tal, mas a experiência de você construir possibilidades financeiras, econômicas e formativas para as mulheres tem que estar no campo da Secretaria da Mulher, né? A violência é um fato, mas não é só essa violência, porque as violências são múltiplas, Uhum. né? Claro. Né, tá no campo de você possibilitar todo o que for possível na área da educação, na área da saúde, na área de econômica, você criar frentes e que você possibilite o empreendedorismo das mulheres. Tudo isso é fundamental. Então eu percebo que a secretaria não tem essa maturidade ainda, né. Inclusive, uma das vezes a secretária, né, não quero falar da pessoa, se pronunciou que quando foi nomeado, que não era um movimento feminista, era um movimento de mulheres, que eu achei muito interessante, porque eu sou mulher feminista. Pois é. Não somos outra coisa, né. Em que pese a gente reconhecer a questão da Uhum. identidade de gênero das mulheres. Claro. Nós reconhecemos as mulheres trans, por exemplo, né. Então, às vezes, assim, é um desconhecimento, inclusive, né. Eu falo que quem fala contra o feminismo não sabe, por exemplo, que durante o processo constituinte foram as feministas que fizeram valer no texto constitucional, né, a igualdade, a licença maternidade de cento e Uhum. vinte dias, licença paternidade.
né, Sim. o racismo como crime inafiançável. E isso foi pauta das mulheres, não foram qualquer mulheres, foram Uhum, as claro. mulheres feministas. Aham. Então, assim, historicamente também, né? Se você pega o movimento feminista desde a sua origem, lá quando começa a mudança do Estado absolutista durante a Revolução Francesa e também durante a Revolução Industrial, a importância que as mulheres tiveram no movimento sufragista, né? A importância que as mulheres tiveram quando foram para as fábricas, né? A Sim. importância que elas tiveram no campo trabalhista, porque elas foram para a rua lutar contra a exploração do seu trabalho, da sua mão de obra. Hum. E a conquista do voto, né, que no Brasil nós tivemos expressões como Berta Lutz, Anísia Floresta, que contribuíram, inclusive, para o nosso direito à conquista ao voto em 1932. O movimento sufragista foi muito importante. Sim. E é triste ver mulher hoje defendendo a ditadura sem saber que mulheres morreram por conta dos direitos que a gente quer usufruir, Uhum. né? Então, assim, democracia sempre, inclusão das mulheres sempre. O nosso batom é outro, né? Eu falo assim, Sim. não é aquele que pichou a Aham. estátua da justiça, não. Sim. O nosso batom teve um lobby na Constituinte que fez garantir, pelo menos formalmente, os direitos da mulher no texto constitucional, É. que, inclusive, há muito ainda para a gente avançar em termos substancial, né? Você acha que os homens têm receio, para não dizer medo, do avanço das mulheres, inclusive na participação política? Eu percebo assim, os homens têm um pouco de resistência e também os homens sofrem com essa leitura patriarcal. Dando um exemplo prático, né? Da minha percepção, isso não tem nada de ciência. Os homens são ensinados cedo que o homem não chora, né? Uhum. A nossa cultura, infelizmente, o eurocentrismo, ele valorizou muito a questão racional e esqueceu esse lado emocional da coisa, vamos dizer assim. O que é um erro muito grande, porque a emoção em algumas culturas, principalmente africanas, tem um valor fundamental na questão da espiritualidade, Uhum. respeito à comunidade. Então, menino não chora. Para de chorar. Isso é coisa de menina. E os homens, eu acho que eles foram muito reprimidos nesse sentido. A sociedade exige dos homens que eles tenham um comportamento que ignore esse aspecto, porque a emoção é um aspecto da nossa humanidade, Uhum. né? E eu acho que tem muita cobrança, que macho tem que ser assim. Então, eu acho que quando ocorre uma ruptura, por exemplo, numa relação, né, afetiva, os homens têm muita dificuldade de lidar com essa questão emocional, né? E essa cultura também que colocou o homem como o dono da mulher, né? Então, eu acho que todo mundo sofre num contexto de uma cultura que se cristalizou nessa relação de hierarquia. É o meu Uhum. pensamento. Posso estar enganada. Não, eu acho válido, essas ponderações que você fez. Agora, é sempre importante lembrar, assim, a gente usa muito o termo cultura, eh, quando a gente também, se manifesta em termos de hábitos que são quase sempre frutos da educação, ou de uma deseducação, se a gente quiser pensar, porque quando a gente fala de cultura, a gente e cultura como arte, a gente está falando de uma coisa positiva quase sempre. Mas quando a gente fala de culturas viciadas, a gente está falando de uma coisa negativa, quase sempre. Então é importante a gente lembrar para os nossos amigos que são maneiras diferentes de entender a palavra cultura, não é? Para não dar a impressão de que nós estamos falando uma coisa negativa da cultura, né? E é isso, existe uma cultura masculina, uma cultura machista, né? Existe
uma cultura perniciosa, uma cultura capitalista, uma coisa assim que muitas vezes a gente não se dá conta de que nós estamos usando um termo que é diferente para uma coisa e outra coisa, né? E eu digo isso porque, é claro, que eu tenho que cuidar. Eu sou educador também, tenho que cuidar dessas palavras que a gente muitas vezes reproduz e não se dá conta. Não é o seu caso, obviamente, mas eu estou falando assim para os nossos ouvintes, para ouvintes e telespectadores, né, para não fazer a junção da palavra cultura como se fosse uma coisa única. São muitas coisas que contém essa palavra. Por isso que às vezes eu sempre falo de cultura com C maiúsculo, né, para as pessoas não confundirem a cultura trivial, né, daquilo que a gente usa enquanto palavra, né, de uma cultura que tem a ver com as manifestações do povo, com as manifestações populares que tem a ver também com a arte e tudo mais. Bom, mas isso foi só uma digressão na nossa conversa aqui, porque eu queria ainda pegar aí a questão do seu grupo, né, dessa frente que você está coordenando aí, para que você diga se tem mais coisas aí que é reivindicação de vocês. Então, a gente fala muito da prevenção da violência de gênero, né? Basicamente é isso, né? Casa da Mulher, a gente tem um setorial LGBT, políticas públicas na área da saúde da mulher, a população LGBT é importante, e a pauta nossa, porque nós entendemos que a educação ela é transformadora e Uhum. que é preciso fazer esse trabalho educativo, porque existem muitas leis, né? Muitas Sim. leis. Mas se você não fizer aquele trabalho de base para uma sociedade com menos violência contra a mulher, com mais respeito da hierarquia, um trabalho feminista mesmo, né? De construção dessa igualdade, você vai produzir muitas leis que não vão gerar efeito. Mas voltando na cultura, eu aprecio muito a cultura. Quando a gente aborda no campo do feminismo, infelizmente, a gente tem um processo cultural negativo, né? Mas a cultura, ela é muito libertadora também, né? A Sim. arte, a música. A propósito, você é alguém que é apaixonado por música, por poesia e Adoro. tudo mais. Conte Inclusive, esse lado aí. estou lançando um livro agora em maio, Uh, que eu conto a minha história, infância, adolescência, juventude, a idade uma adulta. autobiografia. Eu não Quase queria isso. a minha ideia não era escrever uma autobiografia, era contar um pouco dessa experiência, porque ela pode servir Uhum. para a família, ou deixar um registro um pouco da passagem da gente, né. E eu gosto muito de música, eu estudo música, né, faço piano lá com a Hum. Sandra no conservatório, adoro cantar. Adoro teatro, embora não Uhum. faça. Gosto muito de ler, então essas Hum. coisas. Então, gente, sou muito positiva em Aham. relação à cultura. Achei que foi muito bacana você fazer essa lembrança, que a gente fica focado nesse aspecto cultural do ponto de vista da construção, eh, da percepção da mulher no contexto mesmo do patriarcado, sabe. Aham. Bom, é isso, Daniel, Que né. legal. Estamos Ô, aprendendo ainda, construindo. legal. Ô, Rosana, para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, e eu sempre digo assim, a gente tem que finalizar, porque a gente tem que finalizar, afinal de contas, a gente não vai ficar 3 horas conversando aqui, até porque as pessoas perdem a paciência, né? Com o tempo. E para a gente poder deixar também a possibilidade de as pessoas quererem mais, quererem que se fale mais sobre esse tema, ou esses temas todos. E fica aqui o convite para você que nos assiste, que mande suas sugestões de tema
que a gente trate aqui no Mundurucast, né? Vocês sabem que eu sou apenas aqui um apresentador, porque os convidados, as convidadas é que são, de fato, os especialistas nos temas. A gente só provoca, que é para poder sair daí algumas pérolas importantes para a gente entender um pouco os vários processos que a gente vive, porque você lembrava, né, muito, muito bem isso, que apertar parafuso não é viver. Não é? A existência é uma experiência única, formidável, e se a gente fica só apertando paraíso não, parafuso, a gente não consegue, de fato, experimentar essa riqueza que a vida pode nos proporcionar. Não é? Daí que a importância da gente pensar, inclusive, nas conquistas sociais, né, e que tem a ver com a diminuição, por exemplo, das horas trabalhadas, que é uma discussão que está no Congresso, né, de diminuir isso para que as pessoas tenham, de fato, mais tempo de usufruir até a sua riqueza, a riqueza que produzem, né? Muitas vezes a poupança que fazem a vida inteira e chega o fim da vida e às vezes não conseguem usufruir aquilo que o mundo tem de bonito, de especial, né? E isso também passa muito pelo mundo da arte, pela leitura, né, das coisas, participar de uma peça de teatro, assistir ou eventualmente atuar, né, conhecer outras linguagens da arte. Isso precisa tempo, isso demanda tempo. Se uma pessoa fica trabalhando 8 horas por dia, ela realmente não vai ter tempo. E não estamos falando de uma cidade pequena como Lorena, que dá para a gente se locomover com uma certa facilidade. Estamos falando também dos grandes centros urbanos, em que as pessoas levam horas e horas, às vezes, no trânsito para casa, né? E isso ainda diminui ainda mais o tempo delas, em termos de aproveitamento. Então, tudo isso tem a ver com essas propostas todas que uma perspectiva humanista traz, não é, de que, de fato, valorizar o ser humano para que ele não tenha que ficar a vida inteira apertando parafuso e possa usufruir de outras artes. Aí eu pergunto a você, para a gente ir para o final, como é que você tem visto, como é que você tem acompanhado o processo político aqui na cidade de Lorena? E tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu consigo, né, trazer aqui para um debate, para uma conversa, e eu perguntaria para você, como professora, né, como é que você tem visto a questão da educação, mas principalmente se fosse você a secretária de Educação do município, quais seriam as suas providências? Se eu fosse secretária, bom, não sou, Então, mas na perspectiva, sim, eu acho que em pautar essa questão de uma educação humanista, eu acho que é fundamental. Eu acho que a cultura popular, principalmente valorizando esse contexto nosso local, é importante, né? Quando eu estava na direção, a gente tinha algumas atividades interessantes, por exemplo, a capoeira no sábado na uhum, escola. Valorizar essa cultura regional nossa. Em termos de participação política, não sei se foi essa a sua pergunta, eu acho que as mulheres precisam amadurecer bastante para o processo político. Infelizmente, ainda vejo que algumas candidaturas elas são muito reprodutivistas, sabe? Do ponto de vista de reiterar algumas políticas que estão fora do nosso contexto. Como secretária da Educação, eu acho que essa construção de um processo participativo, respeitando a cultura local, entendendo que a escola é produtora de cultura, né? Potencializando as crianças, adolescentes como sujeitos desse processo. Tem que ter música na escola, tem que ter arte, tem que ter teatro, atividades diversificadas. Então, acho que essa é a perspectiva. E nessa proposta de uma educação libertadora, né, Daniel? uhum. Porque não é possível você formar na leitura freiriana que a gente tem, não é possível você formar uma pessoa na sua integralidade
ser uma proposta também de libertação da classe oprimida. E Lorena, principalmente, é uma cidade que a gente tem um índice assim socioeconômico muito baixo, né? Porque a cidade não possibilita muitas oportunidades. Então, acho que essa parte do direito à educação, de acesso à creche, acesso ao ensino fundamental, ensino médio, e até mesmo os sistemas de cotas, eles são fundamentais Uhum. para que para que as comunidades tenham acesso a um direito que deveria ser garantido para todos, né? Então, acho que quando eu fui diretora, assim, na escola, eu tinha muito essa preocupação de recuperar esses sonhos que as crianças foram perdendo. Então, acho que é nessa perspectiva de construção cultural mesmo. E uma representatividade feminina para valer. E eu diria feminista. Mulheres que compreendem que elas são protagonistas e que elas têm que levantar a bandeira e reconhecer na história que se hoje a gente ocupa o mínimo de espaço político, porque ainda estamos subrepresentadas, nós temos que fazer valer qualitativamente essa representação, levando a nossa bandeira e respeitando as que nos antecederam, né? As que tiveram a coragem de morrer, inclusive, para defender que as mulheres tivessem hoje, pelo menos, alguns direitos garantidos. E Uhum. poder votar e ser votado. É esse o caminho que a gente quer construir, que talvez a gente nem veja. O que eu posso deixar de mensagem final é que as mulheres se aproximem do feminismo, que os homens se aproximem também, que é possível construir uma sociedade com outro ethos, né? Com uma outra visão do ser humano, com uma outra perspectiva. Mas o feminismo é uma coisa muito positiva. Uhum. É graças à luta feminista que eu digo assim que as mulheres são uma força motriz que movimenta o mundo. E a gente tem que usar esse protagonismo a nosso favor, né? Construir uma sociedade mais humana, mais participativa e com mais representatividade qualitativa das mulheres. Que coisa boa, Rosana. Muito obrigado pela sua mensagem e pela sua participação aqui no nosso Mundorocast de número 10. Fica a dica a todos vocês que nos assistem, a necessidade de nós, homens também, aprendermos a olhar para o feminismo como algo que é positivo para a gente se humanizar, para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente compreender a nossa diversidade, compreender a formação também da identidade nacional, né, e que passa por essa luta das mulheres brasileiras, né, e que foram constituindo mesmo uma dinâmica social que infelizmente sempre foi dominada pelo homem, né, pelo masculino, mas que de fato precisa ser compreendida também do ponto de vista feminino, para que a gente se sinta um pouco mais donos dessa história que a gente vai construindo a cada dia. A Rosana trouxe uma mensagem muito importante para todos nós hoje, nos ensinou, como educadora que nos ensinou a aperfeiçoar o nosso olhar, né, para que a gente entenda que as reivindicações, as lutas pelos direitos, não é a luta pelo direito das mulheres, é uma luta pelo direito de nos humanizarmos, de nos tornarmos seres humanos melhores, vivendo o nosso gênero, qualquer que seja ele, masculino, feminino, transgênero, qualquer que seja ele, vale a pena porque é a experiência da pessoa de ser humano. E não cabe a nós julgarmos ninguém, né? Não cabe a nós fazermos isso. Ó, eu te aguardo aí na nossa próxima terça-feira e vamos trabalhar e vamos continuar discutindo o tema das questões indígenas, que é o tema desse mês de abril,
Nós vamos levar adiante, convidando pessoas para falar também sobre esse tema, tá bom? Então, nos vemos no próximo Mundurucast, que vai acontecer na terça-feira que vem. Grande abraço. Munduruku, eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais estarei. Conhecimento eu sei, na folha verde da floresta leio a lei. Munduruku, estou Munduruku, eu vou Munduruku, é ser feliz. Na pele e na memória, conheço minha história na raiz. Meu povo, minha arte, Munduruku também faz parte do país.